Saudações, sou Marcelo, esse é o canal Fator Cultural e hoje eu resolvi começar um novo programa, né? Fazendo uma espécie de react de algumas notícias, as últimas notícias que saíram na mídia, tanto alternativa quanto corporativa, sobre os últimos desdobramentos da guerra de Israel contra a Palestina. E aqui já, que vem me chocando muito e tal, eu resolvi aproveitar essa pausazinha entre o Natal e o Ano Novo, né, para fazer alguns comentários de uma maneira mais aberta, assim, sobre essa grande crise humanitária, essa tragédia humanitária que é esse verdadeiro genocídio que Israel vem perpetrando contra a faixa de Gaza. Né? E ao mesmo tempo, né, que eu fico bem chocado com a condescendência que a mídia corporativa tem em relação ao que faz Israel. É claro que a narrativa mudou nos últimos meses pela violência, desproporcionalidade que tem sido os ataques de Israel a Gaza, então, e os protestos pelo mundo inteiro. Então, né, o tom da mídia corporativa tem mudado, mas ainda assim é um tom condescendente, é um tom que normaliza as mortes, um tom que duvida das mortes, sempre a cada notícia do aumento do número de mortes de crianças, mulheres, inocentes, sempre vem aquele velho mantra, né, que as informações não podem ser comprovadas, que aí também tem um lado também de desumanização né, dos palestinos, mas que o evento vem se expandindo, né, vem se desdobrando de uma maneira muito intensa, apesar da, da cobertura um tanto enviesada dessa mídia aliada, né, à Casa Branca, aos Estados Unidos, aliada ao sionismo, Israel e tudo mais. Mas acho que as últimas notícias, principalmente que vem saindo assim em canais, grupos assim específicos da Palestina mesmo e do Oriente Médio, que vem mostrando uma outra face da guerra que não vem sendo mostrado pela mídia corporativa, né? Além da questão da tragédia humanitária, né? Mas uma resistência crescente no mundo árabe que provavelmente vai levar esse conflito a durar bastante tempo. Então, assim, o meu objetivo foi fazer, né, fazer essa conversa, fazer um react. Eu selecionei algumas matérias e tentar estabelecer essa conversa a partir dessa live, né? E eu vou começar com a primeira matéria que me impactou, que foi hoje é 27, né, de dezembro. Foi uma matéria breve que saiu no jornal agora, no jornal Hoje, na edição da tarde, né, da Globo, e que mostra o quanto essa mídia vem normalizando assim, coisas absurdas que vem acontecendo na guerra e diminuindo mesmo assim, né, o que pode acontecer como retaliação. Eu vou primeiro botar aqui a matéria e aí eu comento um pouco, depois eu trago algumas matérias escritas de alguns sites que eu separei aqui. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a tela. No Oriente Médio, aumenta a expectativa pelos planos de Israel para a faixa de Gaza depois de toda a ofensiva militar. Mesmo com muita pressão americana, autoridades de Israel dizem que a guerra ainda deve durar meses. Israel está expandindo a ofensiva terrestre na região central da faixa de Gaza. A ONU expressou grande preocupação depois de ataques israelenses terem matado dezenas de pessoas em Burej, Nuseirat e Maghazi. Na Cisjordânia, uma operação israelense resultou na morte de 6 jovens. O Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, disse que nas últimas 24 horas, pelo menos 195 pessoas foram mortas na faixa de Gaza. Também, segundo o Hamas, a ofensiva militar israelense já matou 21.110 palestinos. Esses números não podem ser verificados de forma independente. Então aqui, né, como eu falei, o mantra, né, que não pode, assim, os números de Israel sempre podem ser
delicados, não precisam de nenhum tipo de comprovações, podem mentir sobre bebês decapitados, podem mentir sobre ataques a hospitais, ambulâncias, tudo bem, mas as mortes estão visíveis, eles estão dando uma matéria mostrando os corpos, mas ainda assim, né, o número que vem do Hamas precisa ser confirmado, porque são árabes e não são confiáveis. E além de tudo também, que eu resolvi parar, para mostrar que Israel vem atacando a Cisjordânia, que não tem nada a ver com o Hamas, nem com o ataque feito pelo Hamas, né? E está longe da faixa de Gaza, é no outro extremo, né, de Israel, e vem sendo sistematicamente fazendo ataques à Cisjordânia. Então, que mostra que é uma política deliberada, não é uma reação, não é o direito de defesa como Israel vem dizendo. Então, assim, qual é a relação? Por que está atacando a Cisjordânia? Por que está fazendo esse tipo de intervenção numa área que não teve nada a ver com o ataque, né, que aconteceu em outubro? Se o objetivo do Netanyahu é acabar com o Hamas e ter uma resposta ao ataque de outubro, Cisjordânia está comandada pelo Hezbollah, não tem nada a ver com o que aconteceu, né, vindo ali da faixa de Gaza. E uma normalização também das declarações de Netanyahu, de Israel, que estão dispostos a não passar por cima de qualquer resolução da ONU em relação ao cessar-fogo, inclusive passar por cima da comoção internacional pelo genocídio que vem ocorrendo, e que vai continuar atacando até cumprir o objetivo de destruir o Hamas, que na verdade é expulsar o povo palestino ali da faixa de Gaza para ver uma verdadeira ocupação. Vou continuar aqui mais um pouco, para ver se alguma coisa aparece, antes de continuar. Vamos lá. Essas imagens são de Jabalia, corpos pelo chão e feridos sendo atendidos por médicos do Crescente Vermelho, o serviço de emergência equivalente à Cruz Vermelha, mas para países muçulmanos. Os combates intensos também continuam no sul, na cidade de Khan Yunis. Um dos principais líderes regionais do Oriente Médio, o presidente turco Recep Erdogan, repetiu hoje as críticas que vem fazendo ao apoio ocidental a Israel. Ele disse que a Turquia está pronta para acolher acadêmicos e cientistas que enfrentam perseguições por causa das opiniões sobre o conflito em Gaza. Tudo isso na fronteira entre Israel e Líbano, sirenes anunciaram o lançamento de 18 foguetes pelo grupo libanês Hezbollah contra o território israelense. Não houve relatos de vítimas ou danos. Aqui é interessante também chamar a atenção, que tem a ver com o que eu quero conversar, né, aqui hoje, é que o que essa matéria vem mostrando, e não tem nenhuma avaliação crítica sobre isso, né? Passa assim, dando uma mensagem naquele tom monótono, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o que está acontecendo aqui? O Hamas está resistindo à ocupação, né, à iniciativa, à investida israelense, né, à invasão por terra. Então, assim, não está sendo um passeio como eu acreditava que seria, porque vários relatos, inclusive os próprios que eu gosto de assistir, o programa do 247, do Pablo Escobar. Pablo Escobar não, esqueci o nome dele, Pablo Escobar. Agora esqueci, o Escobar, vocês sabem quem é. Falando da resistência do Hamas, né, com mísseis antitanques e tudo mais, que vem parando e causando grande debate no exército israelense. Então, o exército israelense não está tendo tanta facilidade para avançar no campo. E ao mesmo tempo também você vê um ataque deliberado a Israel, a não só a Cisjordânia, né, que supostamente teria falado do conflito, mas também ao Líbano, né, e ameaçando constantemente o Irã. Inclusive, que eu vou comentar, teve o assassinato de um general iraniano. Então você vê essa resistência e, ao mesmo tempo, o conflito se espalhando por outros países da região, né, que era algo que Israel tentava evitar. Inclusive, era uma cartada meio que de mestre que, antes do conflito, Netanyahu parecia ter dado com o acordo de Abraão, que juntava ali
Arábia Saudita e outros países ali em volta da Egito, em volta ali de Israel, que praticamente apagaria a questão palestina, e que está sendo um balde d'água nesse projeto, né? Inclusive que chega a ser levantado o questionamento se de fato Israel pode, no final das contas, acabar perdendo esse conflito. Na questão da opinião pública, Israel já perdeu. Inclusive o maior aliado de Israel, que é Biden, vem perdendo apoio. Então, não tem sido um passeio. O custo de imagem tem sido muito grande. Parece que o custo também do exército, né, no campo de batalha, o custo militar também tem sido grande. Provavelmente o custo econômico vai começar também a ficar muito forte, porque a tendência, de repente, é não ter mais apoio americano, porque Biden vem perdendo popularidade, inclusive com a sua própria eleição sendo ameaçada. Então é uma situação bastante complexa e que Israel se vê numa situação complicada. E como mostrou a declaração, o reconhecimento de Netanyahu de que essa guerra vai durar muito tempo, meses ainda, é uma espécie de derrota, porque se o Hamas não tem supostamente um exército regular, até porque na Palestina nem é um estado formal, então, e conseguir fazer esse tipo de resistência nos maiores, dos exércitos mais poderosos, mais bem treinados do mundo, com apoio, que é o de Israel, com apoio dos exércitos mais, de fato, mais poderosos do mundo, que é o exército americano, que apoia em armas, em financiamento e tudo mais, não consegue resistir aos guerrilheiros do Hamas, e a ponto de ter que estender essa guerra, né, aí muito além do que se imaginava. Pode pensar que é uma espécie de derrota, apesar do alto custo de vida dos palestinos, mas que está levando uma situação complicada, né? E que está levando também, trazendo para o campo de batalha, né, outros países, e a Turquia também já começando a se posicionar, agora com Erdogan falando, abrindo, né, o país para refugiados, né, mas que isso pode também ter uma escalada. Então, assim, a situação é muito complexa. Vou continuar aqui. O sistema antiaéreo de Israel interceptou os ataques. A imprensa libanesa afirmou que pelo menos 3 pessoas morreram em bombardeios recentes de Israel contra o sul do Líbano. Autoridades israelenses dizem que a guerra contra o Hamas ainda vai durar meses. Mas no campo diplomático, Israel e Estados Unidos já falam sobre como vai ser quando a ofensiva à faixa de Gaza terminar. Esse foi um dos assuntos do encontro. Já estão de olho, né? Então, assim, fica muito claro, assim, os interesses, né? É uma ocupação, querem expulsar da terra os palestinos, né? Ou expulsar para o Egito mesmo, ou acabar com um genocídio mesmo, ou exterminar mesmo. E aí tem uma questão estratégica de atacar crianças e mulheres, porque você inviabiliza a reprodução de uma nova geração, né, de palestinos. Então, assim, para ocupar o território e acabar com essa questão, né, palestina de uma maneira eliminando uma espécie de solução final mesmo, né? Então, assim, Israel e Estados Unidos nem escondem o que está por trás. Ontem, entre o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e um ministro do governo de Israel. Eles discutiram, por exemplo, como vai ser a governança da faixa de Gaza quando a ofensiva israelense terminar. Falaram também, a portas fechadas, sobre como ficará a segurança do território. Então, né, ali, e esse finalzinho revela, de fato, né, o que está por trás, né, como eu falei, que é uma ocupação total, né, vão cuidar da segurança, né, ou seja, vão incorporar pelo menos metade, ou talvez todo o território da faixa de Gaza a Israel, vai ficar sob o comando de Israel e, né, com uma redução drástica da população da faixa de Gaza, ou expulsando para o Egito, ou, né, um genocídio mesmo. Então, assim, está muito claro que é um processo. Israel jogou, Netanyahu, né, no caso, jogou essa cartada de fazer uma solução final com a questão palestina, ainda mais que, né, há
boatos da questão também de ter sido descobertas reservas de gás naquela região ali na parte norte da faixa de Gaza, então também há um interesse comercial em explorar aquela região ali, né, uma alternativa à Rota da Seda, que é a parte energética da Rota da Seda que a China vem construindo, né, e também uma rota alternativa que tem a ver com a nova Rota da Seda, né, a dependência que a Europa tem do gás, do óleo russo, que a guerra da Ucrânia também já teve esse papel de começar a enfraquecer essa relação. E aí talvez a ideia, que uma suposição, é que conquistando essa parte, né, e a partir dos acordos de Abraão, Israel conseguiria fazer uma rota alternativa, uma integração alternativa da questão energética ali entre o Oriente Médio e a Europa, né? Essa é a grande questão. Essa agora é para mostrar também um outro aspecto da mídia ocidental em diferença, né? Eu separei aqui alguns canais, alguns perfis no Twitter, agora o X, né? Que vem mostrando um contraponto à versão narrativa da mídia ocidental. E eu trago mais também esses perfis alternativos para mostrar um outro lado, né? Porque, né, essas questões passam praticamente desapercebidas na mídia ocidental, na mídia corporativa, a não ser quando uma questão muito grave acontece, a gente tem que fazer um contraponto e mesmo assim mantendo o questionamento, dizendo que, né, as informações não podem ser verificadas. Aqui, esse perfil dessa Federação Árabe-Palestina do Brasil, que é interessante, traz também uma matéria da Al Jazeera, que mostra o depoimento do médico Ahmed Mogabi, né, sobre o que eles chamam de apocalipse de Israel na faixa de Gaza, dizendo assim, da morte de crianças, né, sede, fome, verdadeiro genocídio, e reclamando justamente do que vem falando dessa constante, esse mantra da dúvida eterna, será que é verdade? As informações não podem ser confirmadas, e ele, desesperado, faz um relato interessante. Tem aqui a legenda para acompanhar, que é ele falando com indignação sobre a questão. Okay, thank you actually for giving me this opportunity to speak to the outer world. Actually, it's been 80 days actually of miserable life. I can tell you, here is a miserable life, totally miserable life. And here actually, I want actually to ask the Biden administrations and the leaders of the world and who sent these prohibited mass destruction weapons to Israel. Actually, we are not target, as they target everywhere and everything now. I don't know, actually, I don't know how many days do we have to go without food, without medical supplies, without clean water? Yeah. And actually, how many more of us have to die? How many more of us have to die? Really, how many more of us have to die here as civilians? How many more of us have to die? How many more videos actually do you have to see us civilians, our children are being killed under your vision, okay? I don't know how many more. Me as a doctor, as a surgeon here, actually I can't save lives properly as I'm supposed to because I don't have proper instruments. I don't have proper medical supplies. Please tell me, how could I stand? And for how long I could stand here at this situation? I'm working continuously 24 hours. Everybody's watching me there. Please, I'm asking you, actually my patients, they don't have proper food. They don't have enough food actually to heal their wounds. They don't have clean water. I don't know what we are supposed to do. I don't know. You are as a democratic countries there actually. I don't know how would you allow the entire population to starve, just to starve. Yeah, our children actually not only they are dying from bombs or snipers or dragging them and execute them outside of their houses and execute at the checkpoints. They are dying from hunger, from cold, from contamination of the water. That's it. This is my situation.
It is a Really, I don't terrible. know. It is, I became psychological. I developed psychological disorders. Seeing, it is a terrible yes, seeing situation. every day these torn Dr. pieces. They Mugabe. turn our civilians, our children, in torn pieces. Please help us. We are not target. You are a plastic surgeon, So, Dr. what do you Mugabe. expect from me actually to tell you? Nothing to tell you. Can you Essa é a situação, né? E aqui, né, pela Al Jazeera, né, dando essa notícia, esse relato desesperado do médico que está ali na linha de frente atendendo, né, as vítimas desse genocídio. E é engraçado o contraponto com a Globo, a normalidade, né, em que os ataques são dados, assim, né, você não tem o mínimo, parece que algumas vidas valem mais que outras.